Sejam bem-vindos. É uma honra dar início ao 9º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão, Third International Congress of Vision Neurosciences, organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Sociedade Brasileira de Neurovisão, nos dias 10 a 12 de novembro de 2021. Tenho a honra de convidar para compor esta mesa solene de abertura os presidentes da Comissão Científica do atual Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão. Chamo primeiro a professora doutora Maria Lúcia Duarte, professora titular do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais. Com a palavra, a professora Maria Lúcia. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG, nesse congresso representado pelos laboratórios GRAVE e SH, ao qual coordeno o LabBio, gostaria de parabenizar todos os integrantes da mesa solene de abertura, quanto os participantes do 9º Congresso Brasileiro de Neurociência da Visão, que ocorre concomitantemente ao Third International Congress of Visual Neuroscience, que este ano ainda ocorrerá de forma virtual, agora dos dias 10 a 12 de novembro. A parceria entre esses laboratórios do Hospital de Olhos de Minas Gerais resultou na criação do LAPAN, Laboratório de Pesquisa Aplicada à Neurovisão, sob a coordenação do falecido professor Márcio Pinotti, que nos deixou em 2016. Mesmo antes da criação do LAPAN, já em 2006, temos trabalhado em várias parcerias no contexto da neurovisão. No meu caso, em particular, vinculando visão aos efeitos da vibração no ser humano. Espero que durante esses dias do evento todos possam se aprofundar nos temas debatidos e se inspirar para desenvolver novos trabalhos. Estamos abertos para receber vocês para trabalharmos e discutirmos juntos os vários aspectos da neurovisão. Teremos vários trabalhos de peso esse ano e o evento será bastante frutífero. Dessa forma, desejo bom congresso a todos e que a gente possa se aprofundar bastante nos temas debatidos. Muito obrigado, professora doutora Maria Lúcia Duarte. E agora passo a palavra para o professor doutor Ricardo Queiroz Guimarães, presidente da Sociedade Brasileira de Neurovisão. Muito obrigado. Eu cumprimento o presidente do 9º Congresso Brasileiro e 3º Congresso Internacional de Neurociências da Visão, professor Douglas Vilhena, e a presidente da Comissão Científica, professora doutora Maria Lúcia Duarte, os nossos principais condutores dos trabalhos do Congresso. Esse Congresso é muito oportuno nesse instante de final de pandemia e recomeço das nossas atividades de rotina em um momento de grande demanda por pesquisas na nossa área de neurociências. Muitos avanços recentes no campo de neurociências da visão têm expandido o horizonte do conhecimento em processamento visual, permitindo o desenvolvimento de novas técnicas, novas tecnologias para o diagnóstico e tratamento de distúrbios visuais. Nós podemos até mesmo falar em saturação de informações que se perdem em uma névoa de tantas publicações e conteúdos. Isso é muito bom para a nossa área. Neurociências da visão ultrapassa os limites anteriormente restritos à visão perceptual e hoje tem uma aplicação em todas as áreas da clínica médica. E o papel do LAPAN é criar um ambiente de colaboração entre pesquisadores e clínicos de todas as áreas da saúde, de modo a incentivar, apoiar e acelerar o ritmo das descobertas na nossa área de neurociência visual. E esse congresso, que nós fazemos todos os anos, já na sua 9ª edição, é enriquecido agora com a sessão internacional, e nós estamos na nossa 3ª edição. Como presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências da Visão, eu agradeço o esforço e a colaboração de todos os pesquisadores, professores e profissionais que colaboraram para o sucesso desse evento. E retorno agora a palavra ao professor Douglas para a continuidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor doutor Ricardo Queiroz Guimarães, diretor da Sociedade Brasileira de Neurovisão. Com relação à programação do nosso congresso, do dia 10 a 12 de novembro de 2021,
Começaremos hoje com a sessão 1, Rastreamento Ocular, Linguística e Educação, o qual temos a honra de chamar o professor Dr. Marcos Maia, que coordenará a mesa redonda A Técnica de Rastreamento Ocular, seus paradigmas e aplicações em Linguística e Educação, que são pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com suas ex-orientandas e atual discentes. Primeiro, iniciará com uma fala sobre rastreamento ocular e educação linguística e será seguido pela sua ex-orientanda de doutorado, professora doutora Lohane Ventura, sobre o paradigma de mundo visual na investigação da linguagem humana, seguida da professora doutora Márcia Nascimento, sobre o estudo de rastreamento ocular de evidências em Caingan, seguida da mestranda Aline Sagui e da professora doutora Sabrina Santos, com rastreamento ocular em palavras multimorfêmicas. Daremos fim a esta sessão 1 do Congresso com a arquiteta Renata Ferreira Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre o repensar do ambiente construído e do projeto arquitetônico a partir de um olhar neurocientífico. Daremos um breve intervalo de 20 minutos e daremos sequência ao Third International Congress of Visual Neurosciences, que possui um link distinto e já está disponível para que vocês possam acessar. Quando retornarmos do intervalo, no terceiro Congresso Internacional de Neurociências da Visão, teremos o nosso keynote speaker, o professor eméritus Arnold Wilkins, da Universidade de Essex, com o uso do Intuitive Colorimeter em distúrbios neurológicos, seguido da professora doutora Sarah Hay, da Universidade de Nevada, com desconforto visual e eletrofisiologia da crominância, seguida do professor Dr. Stephen Lowe, da Universidade de New England, da Austrália, com sintomas e severidades de estresse visual em estudantes de enfermagem, implicações para ambientes de educação e saúde, e finalizando o nosso Congresso Internacional com a palestra do professor Dr. Olivier Pinacchio, da University of St. Andrews, da Escócia, no Reino Unido, com o desconforto visual e irregularidades estatísticas em cenas naturais. Na quinta-feira, daremos sequência com a sessão 2, com distúrbios do processamento visual e estresse visual, iniciando com uma palestra minha, dando sequência com a palestra da professora doutora Ana Carla Garcia, seguida da professora doutora Ana Isabel Guzmán, professora doutora Márcia Reis Guimarães, o pedagogo Matheus Barroso, o advogado Guilherme Leão Farias e, terminando com o oftalmologista, professor Dr. Ricardo Queiroz Guimarães, do Hospital de Olhos de Minas Gerais. Na sexta-feira, dia 12 de novembro, daremos fim ao 9º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão, com a sessão 3, Neurociências da Visão na Pesquisa Básica de Laboratório, onde divulgaremos o grande ganhador do prêmio Marcos Pinotti de melhor trabalho, na mesa solene de abertura. Na sexta-feira, teremos o trabalho de Otávio Mendonça, da Universidade Federal de Lavras, com parte da Universidade Federal de Minas Gerais, seguida da Amanda Vieira, da Priscila Araújo, da professora doutora Lúcia de Toledo, do estudante Ramon Bernardino e do estudante Hector Silva, todos da Universidade Federal de Minas Gerais. Convido a todos que queiram interagir conosco, que possam fazer pelo chat ao vivo aqui no YouTube. E dou encerrada esta mesa solene de abertura. Sejam todos bem-vindos ao nosso 9º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão, e passo a palavra para o nosso palestrante principal, o professor Dr. Marcos Maia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que irá coordenar a mesa redonda. Então, muito obrigado, e com a palavra do professor Dr. Marcos Maia.
Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Maia, sou professor titular de Linguística da UFRJ e pesquisador do CNPq. Para mim é um prazer estar aqui nessa tarde do dia 10 de novembro para apresentar essa mesa redonda no 9º Congresso Brasileiro de Neurociência da Visão. Eu queria começar agradecendo o gentil convite que me foi feito pelo Douglas Vilhena para tratar da técnica de rastreamento ocular nessa mesa, a técnica, a pesquisa e suas aplicações. Eu vou, então, projetar um PowerPoint. Um instante. Muito bem. Então, a mesa é intitulada A Técnica de Rastreamento Ocular, seus paradigmas e aplicações em linguística e educação. O nosso laboratório de psicolinguística experimental da UFRJ é pioneiro no Brasil no uso dessa técnica. Nós temos feito estudos de rastreamento ocular desde o ano de 2006, já estamos, então, portanto, com 15 anos de trabalho com a técnica de eye tracking, rastreamento ocular. A mesa vai tratar dos diferentes paradigmas, de certa maneira refletindo a experiência adquirida no LAPEX, o Laboratório de Psicolinguística Experimental. A primeira fala da mesa será uma fala minha própria sobre rastreamento ocular e educação linguística. Em seguida, a professora Lohane Medeiros Ventura, que terminou de defender agora, esse ano de 2021, a sua tese de doutorado, e ela utilizou, entre outras técnicas, o paradigma do mundo visual, que permite monitorar o olhar enquanto se ouve língua oral. Em seguida, a professora Márcia Nascimento, que também se doutorou conosco na UFRJ há alguns anos, é uma falante nativa da língua caingangue, no sul do Brasil, e ela utilizou na sua tese de doutorado a técnica de rastreamento ocular para testar a leitura de partículas evidenciais que modalizam as falas lá junto aos caingangue da comunidade de Nonoai, no Rio Grande do Sul. E, finalmente, a mesa é encerrada com o trabalho da Aline Sagui, da Sabrina Santos. Sabrina Santos também é uma recém-doutora do nosso programa. A Aline Sagui é uma mestranda e ela vem estudando rastreamento ocular dentro da palavras multimorfêmicas. Eu creio que será uma mesa que representará bastante bem diferentes usos e aplicações da técnica do rastreamento ocular na linguística no Brasil. Então, iniciando a minha palestra, Rastreamento Ocular e Educação Linguística. Basicamente, o roteiro da palestra, eu vou falar muito brevemente sobre a técnica e, em seguida, mostrar experiências de translação da psicolinguística, especificamente da técnica de rastreamento ocular, para a educação, em duas frentes, a educação básica e também na educação superior. Basicamente, nós víamos fazendo trabalho de pesquisa básica em linguística, usando essa técnica, entre outras técnicas psicolinguísticas. Mas, em 2014, nós fomos cofundadores da Rede Nacional de Ciência para a Educação, que é um grupo de professores de todo o Brasil que buscam responder a seguinte pergunta, que foi bem colocada nesse livro, A Ciência para a Educação, que saiu no âmbito da rede. Então, a Rede Nacional de Ciência e Educação, cujo propósito é obter resposta às indagações. De que modo pode-se empregar as diferentes técnicas utilizadas na pesquisa científica para ajudar o processo de aprendizagem? Qual é o caminho para integrar o método científico ao ensino? A partir daí, nós, então, pensamos em utilizar a técnica de rastreamento ocular, entre outras técnicas psicolinguísticas, no ensino básico, para melhorar a educação básica experimentar e, baseado em evidências, propor
projetos e propor até medidas que possam vir a se tornar políticas públicas. Nós publicamos 2 livros sobre esse tema, sobre o nosso projeto. Eu vou apresentar de maneira muito resumida aqui esse projeto de psicolinguística e metacognição na escola. E nós usamos a técnica de rastreamento ocular, que nós temos 3 equipamentos no nosso laboratório, equipamentos mais portáteis, como essa barrinha da Tobii, mas também o Tobii TX300, e um equipamento canadense, o iLink 1000. Então, nós utilizamos, basicamente, a pergunta inicial era o microscópio para estudar a leitura, que era basicamente o que nos interessava nesse projeto. A técnica, você vê, esse é um desenho do Leonardo da Vinci, né, que já se preocupava sobre de que maneira o olho humano tem diferentes perspectivas de fixação, né, até de uma visão bem periférica, até visões mais centrais. Mas, de fato, quem nos ensinou muito foi o Louis-Émile Javal, esse professor da Universidade de Paris, que, usando um equipamento relativamente simples, o estereoscópio, ele foi muito engenhoso, baseado em espelhos e lentes, ele descobriu os principais parâmetros da técnica de rastreamento ocular. Nós não deslizamos o olho suavemente, mas nós damos fixações e refixações. Essa técnica veio se desenvolvendo, esse inglês, o Huey, no início do século XX, desenvolveu esse equipamento, que talvez é um dos precursores dos rastreadores oculares modernos, o taquitoscópio. Basicamente, a questão é que nós só vemos muito bem por uma característica do próprio olho humano, que só tem cerca de 30.000 células, cones, que são chamadas as células aqui na retina, né? E nós somos capazes de ver bem com textura, forma, cor, apenas de 1 a 2 graus do campo visual, a visão foveal. Parafoveal ainda é possível ler, mas o periférico você não vê bem, vê mais borrado, vê alguma cor, mas você precisa, portanto, fixar para garantir a percepção mais acurada do input visual. E aí os eye-trackers vieram se desenvolvendo, vieram ali os trambolhos no início, né? Até que hoje nós temos eye-trackers bem amigáveis, de mesa, e até esses óculos que grava tudo, onde você pode olhar no mundo visual. Pode ser aplicado até na pesquisa de etologia, comportamento animal, pode-se trabalhar com crianças, com os equipamentos de mesa da Tobii e outros, né? E também pode se acoplar com eletroencefalografia, de maneira que você sabe na entrada onde o olho está fixando e ondas cerebrais que são evocadas, né, potenciais evocados por estímulos linguísticos, por exemplo. Na publicidade já se usa com os óculos, então você vê aqui a pessoa olhou mais nessa área, o mapa de calor são muito intuitivos, a pesquisa de visualização de web, pesquisa de digeribilidade de veículos, e até o professor Stephen Hawking usava para escrever, no final, um rastreador ocular que é capaz de você, com o olho, escrever, como você vê aí nesse exemplo básico, né? O pessoal olha e consegue ir digitando. Inclusive, hoje em dia já há um desenvolvimento grande, dizem que uma próxima geração de telefones celulares permitirão fazer isso, permitirão clicar com o olho em diferentes programas. Então, nós, na academia, precisamos acompanhar esse movimento, utilizar e divulgar o uso da técnica. Então, basicamente, isso é um experimento que nós já fizemos, nós temos feito experimentos há 15 anos, como já disse, e esse é um de Sentence Picture Matching. Então, a pessoa olha, lê as instruções, você vê muitas vezes retorna com fixações regressivas, né? E, em seguida, faz algum teste no qual a gente entretém hipóteses sobre leitura e sobre diferentes aspectos da cognição de linguagem, né? Então, por exemplo, você Sentence Picture Matching, vê uma imagem, olha, depois vê se essa frase corresponde à imagem, no caso, sim. Nessa outra, ele está olhando, está vendo as fixações, os movimentos sacádicos, leu, olhou de novo e decidiu que, de fato, não era. Então, o rastreador ocular, ele basicamente
permite capturar e gravar movimentos de milissegundo a milissegundo, praticamente, e a gente tem informações onde as pessoas estão olhando e por quanto tempo olham. E aí a gente pode experimentar uma série de questões que podem ser testadas no curso temporal do processamento. As principais medidas, a gente se interessa muito pela primeira fixação numa dada área, quer dizer, aquilo pode ser muito sensível, talvez o mais online da técnica, né? Mas a gente pode estudar a primeira passada, do início ao final, a segunda passada, quando se faz uma releitura, e as regressões de primeira passada, já volta antes de terminar a frase, ou de segunda passada, são os loopbacks, que, como a gente verá, é muito importante para a leitura da frase, né? Nós, então, fizemos um projeto Linguística para a Educação Básica, fomentando a capacidade científica através da linguagem. Reuniram-se vários laboratórios, não apenas o LAPEC, inclusive da UERJ, e nós, então, iniciamos um projeto junto a um colégio público estadual do Rio de Janeiro, no final do ensino fundamental, 8º e 9º anos. Basicamente, um dos fundamentos é que a revolução cognitivista demonstra, na metade do século XX, né, com a importante participação do Chomsky, no diálogo, no debate com as ideias antimentalistas do behaviorismo, representada pelo Skinner na época, né, e, basicamente, acreditava-se que a mente era tábula rasa, ou seja, tudo vinha de fora. E o Chomsky vai mostrar a importância, de fato. Ele ouve o livro do Skinner, o Verbal Behavior, questionado pelo Chomsky, que mostrou que a linguagem é criativa, é gerativa, produz frases que nunca ouvimos antes, então não é apenas, não estamos prisioneiros do estímulo e da resposta. E essa evolução vai enfatizar a criatividade verbal humana, né? E contrária à robotização, que é sempre um perigo alertado pelo Chomsky, né? Em que se tenta controlar o behaviorismo, tenta controlar o comportamento. E, embora tenha sido questionado naquele momento importante para a academia, para a ciência, o behaviorismo continua vivo aí no marketing, né? Aí a propaganda política, comercial, religiosa. E na escola, de certa maneira, há um procedimento muito voltado para a memorização, para decorar regras na área de linguagem. E o que a gente pretendia, a gente vai ter uma educação que, de fato, muitos indicadores mostram que as pessoas pensam menos e se preocupam em dar respostas certas, né? E isso precisa ser modificado. Então, o nosso projeto foi de pensar a linguagem como uma ferramenta epistêmica, que a gente possa, de fato, valorizar a mente humana, que é rica em estrutura, e desenvolver a capacidade de formação científica. Outros vêm fazendo isso, como a Rhonda Meyer e o Enon Neal, pensar linguisticamente a linguagem. Essa faculdade humana pode ser uma ferramenta epistêmica para a promoção do raciocínio científico. Então, há muitas metodologias, a sala de aula invertida, a aprendizagem ativa, e nós pretendemos, nesse projeto, incorporar essas técnicas pedagógicas usando o rastreador ocular, entre outras técnicas. Eu vou me ater aqui apenas à técnica de rastreamento ocular. Então, você vai ter aí, usamos esse equipamento aqui, um Tobii TX300, levamos para a escola durante meses, né? Nas séries finais, fizemos diagnósticos com base nas evidências coletadas nesse período diagnóstico, fizemos oficinas com um determinado grupo, mantendo o outro como controle, e, ao final, retestamos, comparando se tivemos algum sucesso no desenvolvimento da competência leitora. Esse foi o projeto. Nós nos baseamos nesse estudo, usando rastreamento ocular de professores pesquisadores da Finlândia, que descobriram, usando a técnica de rastreamento ocular da leitura, que há leitores lineares que quase não voltam a áreas críticas importantes do que leram, em contraste com os leitores chamados estruturantes seletivos, que é muito caracterizado por esse retorno a áreas estratégicas para capturar o que a psicolinguística da leitura tem denominado de gist, a informação principal daquilo que leem, né? Também usamos a experiência desses italianos, que
desenvolveram esse uso do rastreamento ocular, em que há uma técnica em que você mostra como você lê e como leitores mais proficientes leem na escola. Se não me engano, eles fizeram em 6º, 7º ano lá, e então obtém um processamento metacognitivo. Você olha no espelho de como você lê, e isso pode desenvolver processos autorregulatórios, né, que podem modificar a sua competência leitora. Bom, o iTech, então, pode tornar educacional, porque você gera, além dos dados quantitativos em planilhas, que você pode saber exatamente todos os parâmetros de fixação e movimentação sacádica, também vídeos muito simples, muito intuitivos, mapas de calor, e a gente pode exibir esses vídeos de uma maneira muito direta para que a pessoa tome consciência da leitura. Então, também olhar a leitura de mais proficiente pode ser um fator importante no desenvolvimento da competência leitora. É o que esses autores italianos chamaram da técnica EME, Eye Movement Modeling Example, com base na ideia de aprendizagem observacional e de processos autorregulatórios. Então, já tem uma prática de uso de rastreamento ocular com objetivos educacionais. Então, tudo isso nos inspirou. Nós nos focamos na leitura de períodos, que é uma unidade muito importante, começa com uma letra, como, por exemplo, leitura em que você tem, como os policiais foram bem pagos, o índice de crimes abaixou, fazendo os políticos comemorarem porque a população ficou tranquila. Então, você tem aí uma série de subordinadas adverbiais, causais, de consequência, mas o foco gist é o índice de crimes abaixou. Você pode articular esse período de outra forma, em que a ideia de crime abaixar passa a ser apenas uma finalidade. Para abaixar o índice de crimes, os policiais foram bem pagos, aí eu disse, levando os polícias a comemorarem porque a população ficou tranquila. Então, você tem diferentes perspectivas, né? Como os policiais foram bem pagos, a população ficou tranquila. Agora, o foco está nesse aspecto. E depois sempre tinha uma pergunta de interpretação, mas a gente sabia como os textos estavam sendo lidos. Então, aí a gente tem como resultado desse teste diagnóstico, você vê no escuro, aluno superior, o dígito foi colocado sempre na 2ª posição. E aí você vê que ele sobe a fixação, os tempos médios de fixação, na oração principal, que estava em 2ª posição, depois cai, né? Enquanto que, tipicamente, os alunos do ensino fundamental engajam-se muito no início e vão linearmente caindo. A sua atenção vai sendo desengajada ao longo da leitura. Uma descoberta importante, e isso também nos permitiu observar o retorno, lembra? O look back, aquela refixação em áreas críticas. Você observa que no ensino superior é mais do dobro daquela que se vê em áreas críticas refixadas no ensino fundamental. E, obviamente, isso teve consequências para a pergunta final de interpretação do texto lido, em que o ensino superior acertava mais do dobro do fundamental nos índices de acerto. Bom, com base nisso, você tem um exemplo de mapa de calor, olha, sem ensino superior. Lembra que aqui está a 2ª oração, você vê como ela era muito fixada, né? Mas no ensino fundamental, a fixação maior é no início e depois vai ficando rarefeito, né? E vai se desengajando. Esse até ainda leu até o fim, muitos nem leem até o fim. Então, nós fizemos oficinas no colégio, com 3 grupos, um grupo experimental, alunos que fizeram as oficinas depois serão retestados, mas os outros alunos mantiveram as aulas regulares do colégio, não participaram da oficina. E também comparamos com o ensino superior, baseado na ideia de metacognição, né? Na ideia do pensar sobre o pensar, pensar linguisticamente, teria tido um papel até na evolução da linguagem, a metacognição, na evolução do Homo sapiens, né? A linguagem ela resulta de um processo importante de metacognição, como se faz hoje a uma área de estudos, a teoria da mente. Então, pode ter sido até a metacognição, o elo perdido, né?
no desenvolvimento do gênero Homo para o Homo sapiens. Então, aí você vê, por exemplo, olha, aqui um tipo de leitura que foi mostrada aos alunos na oficina, e você vê que a segunda oração é a principal, essa aqui, olha como é que vai haver uma regressão ali, está vendo? Então, depois eles perguntavam, as notas na prova foram baixas? Ele acerta, ele leu com atenção, com regressão às áreas críticas. Então, ele mostrava, por exemplo, uma leitura como essa, e aí você vê que essa ele desengaja rapidamente, né? E aí ele vai errar. Os alunos, então, aquilo foi muito motivador, foi quase como um jogo. Claro, professor, ele não leu, ele não voltou. Eles desenvolveram o domínio desses parâmetros que os cientistas usam, com todas as caracterizações da técnica de rastreamento ocular, de uma maneira muito intuitiva e muito motivadora. Por exemplo, mais um exemplo, aqui com mapa de calor dinâmico. Então, a gente pode ver como está a tensão, foi grande na primeira oração e depois há algum retorno. Então, ele acertou. Depois, nessa outra aqui, um técnico de mapa de calor bastante no início, e depois algumas regressões na leitura. E então não voltou, né? Então errou. E assim a gente foi fazendo com muita motivação durante meses esses laboratórios, essas oficinas, e aí retestamos no período final do nosso projeto. E aí a gente tornou um pouco mais dinâmico. A hipótese, obviamente, que os que fizeram as oficinas iam obter melhores indicadores na leitura online e nas respostas finais interpretativas. E, de fato, ficamos com 20 alunos que fizeram a oficina, 20 que não fizeram, e 20 de ensino superior, mantidos sempre como controle, como bons leitores. 8 conjuntos, e aí distribuído em quadrado latino, variáveis independentes, o fator grupo, podia ser o grupo oficina controle de ensino superior, e a posição da OP, que agora podia estar em qualquer posição. Os alunos tinham que ficar agora realmente muito mais buscando o gist, a ideia principal, que não poderia se desenvolver algum algoritmo se ficasse sempre na segunda, então agora nós variamos esse fator. E as variáveis dependentes, os padrões de eye tracking, durações, movimentação sacádica, progressiva e regressiva, e também, no final, eles tinham que dizer um oral recall, que é uma técnica em que ele fala em voz alta, qual é a perspectiva principal daquilo que leram. Era variável offline, leitura auto-monitorada de períodos, ele passava quando ele já tinha lido, e aí ele dizia em voz alta o ponto de vista. Bom, então frases como essas, por exemplo, olha, nesse caso está em primeiro lugar. Nesse caso, com a mesma estrutura, é distribuído em quadrado latino, os alunos envolveram-se em uma confusão, é a mais autônoma, é o gist, é a perspectiva do período. E nessa está em terceiro lugar, e nessa está em quarta posição, no período composto por subordinação com 4 orações, sendo uma principal, e variamos. Olha, os resultados mostrou que o preto é a oração principal, quem fez a oficina, no ensino fundamental oficina, de fato olhou mais a oração principal. O que não aconteceu com o grupo controle, são basicamente, não há diferenças estatisticamente significativas, olhou tanto para a principal quanto as demais. O ensino superior tem diferença estatisticamente significativa, mas lê, de modo geral, mais rápido, mas também olha mais na principal. Aqui você vê o percentual de lookbacks, ficou muito estável, independentemente, ele já estava buscando a oração principal, né? Aqui até chega a ser mais alto, mas até em alguns casos o ensino superior olha menos. Mas o controle, de fato, você vê que olha realmente significativamente menos para a área crítica, que é a da oração principal, em termos de regressões, né? Olha aqui alguns exemplos. Então, esse aqui é um aluno de ensino fundamental, né? Você vai ter aí uma leitura, ele voltou na primeira, lembrando que essa aqui é a principal. Então, basicamente, esse era o grupo controle, ele olha muito no início e depois desengaja e vai responder meio que chutando, né? Agora, aqui, um aluno universitário.
Ó, ele voltou de primeira passagem aqui e voltou de segunda passagem na área crítica. Então, vai acertar, né? Olha de novo. Olhou a primeira passagem, regressão de segunda passagem, ele pode se tornar consciente desse processo. Agora, um aluno do ensino fundamental que fez as nossas oficinas, olha como é mais lento do que o superior, mas ele agora está em busca da perspectiva, do ponto de vista. Ó, voltou de novo na segunda passagem do olhar, daquela perspectiva, do ponto de vista daquilo que lê. Né? Então, a gente acha que você vê aqui em termos quantitativos, você vê que ele identifica o ponto de vista, lendo assim, quem fez a oficina se aproxima muito do ensino superior, também erra, né? Mas o grupo controle está, de fato, realmente com 21% de identificação do ponto de vista daquilo que ele lê. Então, achamos que o projeto foi bem sucedido, né? E concluímos que nós podemos perceber nas duas medidas aferidas que esse aluno dos grupos que fizeram oficina, participaram das oficinas, aproximam-se do desempenho do grupo de alunos de ensino superior e, consequentemente, distanciam-se do grupo controle, que manteve suas aulas normais, não participaram das oficinas. Esse objetivo de translação de uma técnica experimentalmente para a escola, para a educação básica, teria sido alcançado, mostrando que é possível impactar a competência leitora de um prazo relativamente curto, com oficinas usando técnicas como essas. E essa atividade proporciona autorreflexividade, né? E os leitores passam a se comportar de uma maneira estruturante, seletiva, né? Capaz de identificar diferentes perspectivas e pontos de vista. Então, basicamente, essa é a nossa apresentação. Nós vamos agora para a segunda apresentação pela professora Lohane Medeiros, que vai demonstrar a técnica de Visual World Paradigm, o paradigma do mundo visual. Muito obrigado a todos e, quaisquer questões, estamos à disposição. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Lohane. Eu defendi recentemente a minha tese de doutorado em Linguística na UFRJ, sob orientação do professor Marcos Maia. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui essa tarde compartilhando conhecimento com vocês nesse evento, e queria agradecer muito pelo convite, por essa oportunidade, né? E gostaria também de dizer que é uma honra enorme estar dividindo essa mesa com o professor Marcos Maia e as professoras Sabrina, Aline e Márcia. A minha palestra, então, é intitulada como Paradigma de Mundo Visual na Investigação da Linguagem Humana, dá continuidade à discussão iniciada pelo professor Marcos sobre rastreamento ocular. Bom, então eu vou basicamente falar sobre o que é o paradigma de mundo visual, para que ele serve, e no final da minha fala eu vou mostrar um exemplo prático, né, da técnica sendo utilizada em linguística, investigando um fenômeno linguístico no português do Brasil. Bom, então, o que é o paradigma de mundo visual, ou Visual World Paradigm? É uma técnica que nos permite investigar o processamento online, né, ou seja, reflexo, da língua falada em interação com o ambiente visual. Então, a gente utiliza rastreamento ocular, enquanto os participantes estão escaneando o ambiente visual, né? Então, a gente monitora esse movimento ocular através de rastreamento ocular, né? Ao mesmo tempo em que eles estão recebendo o input auditivo, né? O input linguístico auditivo. Então, a gente tem uma ferramenta aí poderosa, né? Que nos auxilia a entender melhor como que ocorre o nosso processamento linguístico mental, né? De maneira online. Então, é por isso que a gente diz que é a interação entre a língua falada e o ambiente visual. E qual que seria a lógica de experimentos dessa natureza, né? Bom, a lógica é que a direção da fixação ocular está diretamente relacionada a processos atencionais. Então, a gente sabe que as pessoas a todo momento mudam a atenção delas para o que é relevante no mundo visual,
né? E essas trocas de atenção estão acompanhadas por trocas de fixações e de sacadas. Então, a gente tem aí as fixações como sendo o período de tempo, né, em que o olho fica examinando determinada região, ali, extraindo informação, e as sacadas são os saltos entre uma fixação e outra, né, que os olhos dão. Isso com o objetivo de trazer mais acuidade visual ao que está sendo percebido. Então, as trocas de fixações estão diretamente relacionadas às trocas de atenção, né, a processos atencionais. Então, a medida de paradigma de mundo visual fornece para a gente uma medida representacional, né, que mostra quando e onde, né, as pessoas estão direcionando, digamos assim, né, a sua atenção. Então, a gente, baseado no áudio e para onde as pessoas estão olhando, naquele momento pareado com o áudio, a gente consegue ter insights interessantes sobre o nosso processamento linguístico mental. Bom, a técnica de paradigma de mundo visual fornece várias vantagens, né, para o pesquisador. Uma delas é que a gente consegue observar o nosso parser ou processador sintático interagindo não apenas com eventos sintáticos, né, mas também com informações semânticas, pragmáticas, visuais e prosódicas na interpretação de sentenças. A técnica também dá a possibilidade da gente testar comunidades variadas, então ela é útil tanto para a investigação da linguagem em adultos e também para a investigação da linguagem em crianças, especialmente experimentos de aquisição, né, com bebês, crianças bem pequenas. Essa técnica é muito utilizada. Bom, a gente tem aí esse estudo de Yarbus 65, né, corroborando o Buswell 35, que é um estudo muito importante sobre o escaneamento de cenas no geral, né? Esse estudo trouxe um achado interessante, né? Ele verificou que a inspeção visual parece ser guiada tanto por mecanismos bottom-up ou estruturais, né, como a cor, a textura da imagem, quanto por mecanismos top-down, ou seja, não estruturais, né, como o contexto prévio, por exemplo. Então, o Yarbus realizou um experimento com imagens, onde ele pedia para os participantes visualizarem imagens mais ou menos como essa primeira, e também ele tinha algumas tarefas prévias. Então, ele verificou que a forma como os participantes escaneavam as imagens era baseada tanto em características próprias da imagem, mas também relacionava-se ao tipo de tarefa, né, que ele pedia. Então, um exemplo aqui em a tarefa solicitada foi para que eles examinassem a imagem livremente. Daí a gente tem aqui um padrão bem me fugiu a palavra, bem dividido, né, das fixações. A gente vê que eles olham a imagem como um todo porque eles estão fazendo um exame livre, né, das imagens. Daí ele já pede em 3 que eles estimem a idade das pessoas. Daí a gente já vê aqui o direcionamento das sacadas se localizando mais na região superior, né, onde fica o rosto das pessoas, porque justamente eles estão tentando aferir aí a idade delas, né? Então a gente já vê aqui uma diferença nesse padrão. Aí, por exemplo, 5, ele pede, lembre-se das roupas deles. Daí a gente já vê esse padrão aqui de fixações verticais, né? Então a gente já observa uma diferença, né, na concentração dessas fixações. Esse estudo foi muito importante para a área de processamento de cenas no geral, né, e trouxe esses insights muito interessantes para a área, que foram utilizadas grandemente mais tarde, quando o paradigma de mundo visual foi incorporado de fato, né. O primeiro estudo que relacionou o movimento dos olhos mesmo com o processamento da linguagem, é esse estudo de Cooper, em 74, onde ele investigou o comportamento ocular de pessoas enquanto elas ouviam histórias e olhavam figuras referentes a essas histórias. Então, Cooper observou que esses participantes olhavam para as figuras que estavam sendo mencionadas na história à medida em que elas ouviam o áudio. Então, as fixações não eram aleatórias. Então,
um exemplo, eles, ao ouvirem a palavra África, eles olhavam mais para figuras mostrando uma cobra, um leão ou uma zebra, por exemplo, do que para itens que não eram relacionados. Então, aqui foi um achado importantíssimo, né, para a área, porque aqui ele verificou que as fixações não eram aleatórias. Além disso, ele também observou que os participantes fixavam as imagens que ainda iam ser referidas no áudio antes mesmo daquela palavra ser dita. Então, aqui a gente tem essa observação de processos antecipatórios até, né? Porque antes mesmo daquela palavra ser ouvida, os participantes já eram capazes de prever que seria aquela palavra, né? Daí eles olhavam para aquela figura que representava essa palavra que nem tinha sido dita ainda, né? Então esse estudo de Cooper foi muito importante para a área e foi a partir desse estudo, né, que a técnica, anos mais tarde, foi desenvolvida, né? Então, a gente tem um salto de 74 até 95 com esse estudo de Tannenhaus e colegas, né? Utilizando pela primeira vez, né, inaugurando o termo paradigma de mundo visual, utilizando a técnica em psicolinguística com o eye tracking, na investigação de processos cognitivos, movimentos oculares, né, e processamento da fala. Então, a gente tem esse estudo aí seminal, utilizando a técnica de paradigma de mundo visual, onde eles testaram a influência da variação do número de referentes. Então, eles tinham aqui um referente só, né, uma maçã, e depois eles tinham 2 referentes. E eles testaram também ambiguidades. Então, eles tinham frases como, por exemplo, coloque a maçã na toalha na caixa e coloque a maçã que estava na toalha na caixa. Então, eles tinham essa brincadeira aí de ambiguidade, né? E esse foi um estudo muito importante porque foi o estudo que utilizou pioneiramente, né, essa técnica em linguística, né, em psicolinguística. Bom, eu vou mostrar agora, basicamente, como que se monta, né, um experimento de paradigma de mundo visual, o que a gente precisa ter, assim, basicamente. Esse aqui é um design clássico de paradigma de mundo visual, onde a gente tem uma grade de figuras. Não precisa ser sempre uma grade de figuras, pode ser cenas, 1, 2 cenas, ou 2 imagens, 5, 10 imagens, vai depender muito do que o pesquisador está analisando, né? E o que ele quer ver. Então, aqui é um design clássico, né? Utilizando 4 figuras, e a gente tem também um áudio, né? Referindo-se a essa figura. Então, esse exemplo aqui, o áudio é Click on the Grapes, é um experimento em inglês, né? Daí, espera-se que o participante, ao mesmo tempo que ouve, né, esse áudio, Click on the Grapes, visualize esse ambiente visual e, por último, ele clique, né, na figura que faz referência a esse áudio. Não necessariamente precisa ter essa tarefa de interação com o ambiente visual, né, de clicar ou mover a figura. Às vezes também é solicitado que a pessoa olhe para o display visual enquanto ela está ouvindo o áudio, mas esse caso aqui, eles tinham que clicar na uva. Então, aqui, cada imagem dessa tem uma razão para estar aqui, digamos assim, né? A imagem da uva, ela é chamada de imagem-alvo, né? Porque a imagem aqui, o áudio está se referindo, então clique nas uvas, né? Essa imagem-alvo. A imagem do grill, aqui, ela é considerada como o competidor fonético, né? Porque o início da palavra grapes e o início da palavra grill são parecidos, então aqui é para quem está interessado em ver movimentos antecipatórios, né? É para isso que é utilizado aqui, né? Nesse caso, grapes e grill, né? Aqui, se a gente fosse analisar um gráfico desse display aqui, provavelmente nessa parte do click on the grapes, o início de grapes, a gente verificaria uma maior concentração de fixações na imagem grapes e grill do que nas outras 2 imagens, por exemplo, até que apenas grapes seja visualizada por conta de ser, né, a figura que está se referindo ao áudio. Aqui a gente tem também um competidor semântico, que aqui no caso é maçã, é um competidor semântico porque é um tipo de fruta como uva, né? Mas o nome não tem nada a ver com uva.
E a gente também tem aqui uma imagem não relacionada ou distratora, né, que é a imagem da umbrella. Então, a gente tem esses 4 tipos de imagem aí para esse tipo de frase. Aí, como medida, né, a gente tem interesse em saber para onde as pessoas estavam olhando, baseadas naquele áudio, né? Então, a gente tem um gráfico parecido com esse, né, onde o eixo X é a porcentagem de looks, né, ou olhadas ou fixações para aquela determinada imagem. Daí, cada linha representa uma imagem, né? Aqui a linha azul é a imagem target ou alvo, e o eixo Y representa o tempo ou aquele áudio. Então, a gente sabe que aqui aonde era iniciado o onset, né, ou o início da palavra-alvo, que era grapes, a gente vê que as fixações para imagem alvo, elas aumentam até que só ela seja visualizada, né, até o final do áudio. Então, a gente basicamente extrai esse tipo de medida num experimento de paradigma de mundo visual. Eu vou mostrar para vocês agora um experimento utilizando essa técnica, né, analisando um fenômeno no português, que eu utilizei na minha tese de doutorado no âmbito do LAPEX, que é o Laboratório de Psicolinguística Experimental da UFRJ. Bom, então eu estudei estruturas de tópico comentário em comparação com estruturas de tópico de sujeito predicado, né, estruturas de tópico. A gente tem sempre um elemento na periferia esquerda da sentença, ele tem uma saliência prosódica e sintática. Então, por exemplo, a menina, o cachorro sujou de novo. Aqui a gente tem uma estrutura muito utilizada no português, né? A gente pode dizer que esse elemento, ele nasceu aqui após o verbo e foi movido para a periferia esquerda da sentença, o que é diferente de eu falar o cachorro sujou a menina de novo, que segue a ordem sujeito, verbo, objeto, né? A gente tem aqui o elemento a menina, que na primeira ele tinha sido topicalizado, né? Aqui ele está ocupando a posição pós-verbal. Eu estudei esses 2 tipos de estrutura nesse experimento, né? Estudei também um outro tipo de tópico, conhecido como tópico chinês, também utilizado no português do Brasil, que é um outro tipo de estrutura de tópico, porém a gente não tem essa relação sintática, né, entre as partes como tem em topicalização. Então a gente diz assim, filme, eu gosto mais de comédia. A gente tem essa estrutura de tópico, porém a gente não pode dizer que esse tópico foi gerado em outro lugar aqui no comentário e foi movido, né? A gente diz que ele foi gerado na base. Então, eu estudei nesse experimento esses 3 tipos de estrutura, com o objetivo de verificar se os falantes nativos de português seriam capazes de identificar traços prosódicos que pré-ativam uma construção de tópico ou uma construção de sujeito logo no início do processamento, antes mesmo da estrutura ser completada. Então, eu tinha muito interesse em ver sobre capacidade de previsão mesmo, né? Desse participante ao ouvir aqueles inputs. A hipótese é de que os falantes nativos de português seriam guiados por traços prosódicos durante o processamento, porque no português, tanto a noção de sujeito predicado quanto a noção de tópico comentário seriam importantes por conta da língua ser uma língua mista. Então, os 2 tipos de estruturas fariam parte da gramática da língua portuguesa brasileira, né? Então, a gente fez um design 2x3, a gente trabalhou com palavras ambíguas, né? Como cega, que ora ela pode significar alguém que é cega ou alguém que cega alguém, a depender do contexto, né? E a gente tinha como variáveis independentes o tipo de input inicial, que ou era tópico ou era sujeito, e o tipo de complemento, né? Que era um comentário ou um predicado. A variável dependente era a proporção de fixações nas imagens alvo de extratora, né, porque era um teste de paradigma de mundo visual, e a gente fez o experimento com 48 falantes nativos. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como que a gente manipulou os áudios de acordo com cada condição, né? Então, aqui a gente tinha uma frase no tópico comentário, aqui a gente tinha uma frase em sujeito predicado. Aqui o início, né, da frase, que era aquele SN ambíguo, né? Em tópico, a gente vê aqui um padrão diferenciado do mesmo SN em uma condição de sujeito predicado. Então, aqui em tópico, a gente tem essa pausa que é ausente, né? Em sujeito. E em tópico, a gente também tem o alongamento das sílabas tônicas e a gente não tem aqui, né,
quando esse elemento está na condição de sujeito predicado, né? Então, a gente esperava que essas pistas prosódicas que a gente deu no áudio, elas fossem perceptíveis, né, pelos falantes nativos de português. Então, a gente tinha também 2 imagens na tela, aqui a gente colocou cenas, né? Então, a gente utilizou 2 cenas, uma representando sempre a frase de sujeito, predicado, e a outra representando sempre a frase de tópico, comentário. E daí, os participantes ouviam sempre uma frase apenas, né? Porque eram distribuídas em quadrado latino, né? Esse experimento tinha 3 listas, ou 3 versões, né? Daí, eles ouviam uma frase e viam as 2 imagens ao mesmo tempo. Daí eles tinham que olhar para aquela imagem que representava melhor o áudio que eles estavam ouvindo. Então, a gente esperava que, quando fosse a frase de sujeito predicado, né, a menina cega, o amigo com a faixa para brincar, eles olhassem mais para essa imagem que representa a menina cegando o amigo. E, quando fosse o tópico, né, a menina cega, eles olhassem mais para essa segunda figura, porque representa uma menina que é cega. Então, a gente tinha sempre os áudios e as frases apresentadas em áudio, né? E, além disso, a gente tinha as 2 figuras. Em um segundo momento, a gente criou novas frases em que a gente criava uma estrutura com certa anomalia prosódica. Então, essa anomalia era feita da seguinte maneira: a gente cortava aqui, né, o início do áudio, ou era sujeito ou era tópico, e colava o restante da estrutura referente a outra frase. Então, por exemplo, a gente tinha o início de sujeito e o final de comentário, ou o início de tópico e o final de predicado. Aqui, a gente esperava que, se os participantes utilizassem, né, as pistas prosódicas, né, presentes em tópico e em sujeito, eles seriam capazes de verificar que tinha essa anomalia nesses tipos de estrutura. E a gente verificaria isso através de oscilação, né, entre as 2 imagens, o que indicaria dúvida durante o processamento online. Então, o experimento foi simples, né, basicamente, eles viam anteriormente as 2 imagens por 3 segundos, com o objetivo deles se familiarizarem a tarefa, né? Em seguida, ele tinha uma cruz de fixação com o objetivo de atrair o olhar deles para uma região neutra na tela, e depois eles tinham simultaneamente o input visual e o auditivo. Daí eles eram instruídos, enquanto eles ouviam a frase, para olhar para a imagem que fazia referência, né, aquele áudio. E, por fim, eles tinham que olhar apenas para a imagem que fazia referência ao áudio. E tinha ainda uma paráfrase, né, que eles tinham que escolher entre A e B, que era referente ao que eles tinham ouvido, que era uma forma de confirmação, né, do que eles tinham ouvido. Então, eles tinham que marcar a menina é cega ou a menina cega alguém no final. Bom, e as nossas regiões de interesse, né? Cada frase era dividida em janelas temporais. A gente tinha 3 janelas temporais de interesse. Então, a primeira delas era a região ambígua, né, que era o primeiro SN, a menina cega, que a gente poderia ter ou a menina cega como adjetivo, né, ou a menina cega como verbo. Então, era uma janela temporal importante. A segunda janela temporal era a fase que era, digamos, que tirava a ambiguidade, né, da região 1, então também era importante, porque quando era tópico, esse elemento seria um sujeito, né, e quando era sujeito predicado, esse elemento seria um complemento do verbo. Então, essa parte também era muito importante. E a janela temporal 3 era o final da frase, né, que era onde eles tinham ouvido e escolhido a imagem. Então, a gente extrai resultados de proporção de fixações na imagem-alvo, né? Naquele momento do áudio. Aqui eu trouxe um resumo das 3 regiões juntas. Então, aqui a gente verifica que a região 2, que era aquela região que tirava a ambiguidade, eles olhavam mais para a imagem-alvo, né, do que para a imagem distratora, indicando que eles foram capazes de julgar, de olhar, na verdade, corretamente para a imagem que fazia referência ao áudio, né? Apesar aqui da região 1, eles não terem olhado
para a imagem-alvo quando a condição era tópico, né, que eles olharam mais aqui para a imagem distratora, a gente pode dizer que eles utilizaram essas pistas prosódicas porque na região 2, que era imediatamente posterior a essa região ambígua, eles fizeram a correta correlação. E o final da frase, eles olharam mais para a imagem-alvo, né, indicando aqui a maior proporção de fixações para essa região. No experimento que era não sincrônico, né, é que a gente tinha aquela anomalia sintática, a gente verificou que os participantes foram capazes de entender que tinha alguma coisa errada com aquela estrutura, porque aqui a gente verifica na região 2, né, que houve uma oscilação, né, entre as duas imagens, né, eles olharam igual, né, para a imagem alvo e para a imagem distratores, então indicado aqui pela régua reta, né, e essa observação eles fizeram até o final, né, a gente vê que um padrão bem parecido de visualização, então indicando que eles tiveram dúvidas sobre o que eles estavam ouvindo e vendo, né, o que causou uma certa estranheza por conta dessa anomalia prosódica, né? Então, eles foram capazes de identificar que tinha, sim, essa anomalia, né, indicando que eles diferenciam as duas estruturas no português, que é o tópico e o sujeito. Então, a gente concluiu nesse experimento que os elementos tópico e sujeito possuem características prosódicas próprias e os falantes nativos são capazes de reconhecê-las e diferenciá-las, né? E o experimento trouxe evidências em favor da hipótese de que o português seria uma língua mista. Bom, então a minha fala se encerra por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só me enviar um e-mail, que eu vou ficar muito feliz em poder respondê-los. Muito obrigada. E agora a gente continua com a fala das nossas colegas. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Márcia Nascimento. Eu sou do povo Caingangue, da terra indígena Nonoai, no estado do Rio Grande do Sul. E me share também da Tishauri Yagma, nono Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão que Inronoi estudo e Shainuinto estudo Hanya com Betshi Hanya. Para mim é um prazer enorme estar aqui participando desse evento. Eu estou muito feliz de estar participando, né, de estar dividindo essa mesa com o professor Marcos Maia e as professoras Lohane, Sabrina e Aline. Eu vou falar, então, hoje sobre um estudo de rastreamento ocular que eu fiz dentro do doutorado, né, durante o doutorado, a tese que eu defendi em 2017. Então, esse estudo de rastreamento ocular de evidenciais em Caingangue foi desenvolvido no laboratório de psicolinguística experimental, né, da UFRJ, sob a orientação do professor Marcos Maia. Bom, evidencialidade em Caingangue, uma abordagem experimental, a gente sabe que nas universidades onde se estuda e pesquisa sobre línguas indígenas, o tradicional é a descrição, né, a descrição gramatical dessas línguas. Então, essa abordagem experimental, ela é recente no Brasil, né, então, além do Caingangue, o professor Marcos Maia já vinha trabalhando com outras línguas, né, no laboratório, no LAPEX, e então o Caingangue é mais uma dessas línguas, né, onde além de trabalhar com a descrição, a gente começa a trazer, né, essas línguas indígenas para estudar um pouco mais além da descrição, né, trazendo então para o estudo do processamento linguístico. Então, essa técnica, né, de rastreamento ocular dentro da psicolinguística é uma das técnicas, né, dentro da psicolinguística, e a psicolinguística experimental tem como objetivo central, né, de analisar os processos através dos quais o ser humano compreende expressões linguísticas, compreende e produz, né, expressões linguísticas.
através de suas diferentes técnicas de investigação, busca fornecer aferições mais detalhadas e precisas na testagem de hipóteses que procuram explicar, então, né, como o processamento linguístico tem lugar na mente humana. Especificamente sobre a técnica de rastreamento ocular, então, essa técnica permite verificar e medir, né, de que maneira o participante distribui sua atenção sobre uma exibição visual, mapeando com movimentos sacádicos e fixações. A maioria dessas sacadas são processos subconscientes, resultado da combinação de fatores externos, como luminosidade e movimento, fatores internos, como fatores cognitivos, que vão determinar essa mudança de atenção. Então, os movimentos do olho são linguisticamente mediados através dos links referenciais que existem entre expressões linguísticas e seus referentes no mundo, né? Então, ou seja, o comportamento dos movimentos sacádicos tem, então, como principal objetivo estabelecer referência. A evidencialidade, então, dentro desse capítulo, né, para estudar a evidencialidade na língua caingangue, eu visitei muito essa pesquisadora, a autora Eichenpaul, de 2004. Então, ela vai definir a evidencialidade, né, os evidenciais, como uma categoria gramatical que vai codificar, né, o conhecimento do falante sobre a fonte da informação veiculada, consistindo no fenômeno de interface entre a gramática e o discurso. E a função precípua desses evidenciais é de sinalizar a procedência da informação veiculada, especificando, por exemplo, se a informação faz parte do conhecimento do próprio falante ou se vem de fontes externas. Essa autora ainda vai dizer que é uma categoria gramatical específica relacionada, então, à fonte da informação. Faller, 2002, ele vai dizer que existem três principais tipos, né, de fontes de informações codificadas pelos evidenciais. Então, aquela acessada diretamente, reportada de outros e através de raciocínio. Sistemas de evidenciais podem existir vários, né? Vários sistemas de evidenciais que também se organizam de diferentes formas nas línguas que apresentam essa categoria. Então, a gente vai ter língua com apenas dois termos, né? Dois morfemas, dois termos gramaticais que vão se opor. Por exemplo, em A1, temos ali um termo, né, um morfema que vai indicar a primeira mão, né, a informação obtida pelo próprio falante versus não primeira mão. Então, vai ter línguas também com 3 termos, línguas com 4, línguas com 5 ou mais termos, né? Então, quanto mais termos, os sistemas vão ficando cada vez mais complexos. Então, 4, 5 termos, línguas que apresentam de 4 a 5 termos ou mais, já são consideradas línguas que possuem um sistema altamente complexo, né, de evidencialidade. A língua tucano, tariana, desano e wanano são línguas que possuem, né, esse sistema complexo, né, de 5 ou mais, onde, por exemplo, D1, você vai ver evidenciais que vão indicar visual, não visual sensório, inferido, assumido e reportado. Em caingangue, em 2013, eu faço um estudo também onde eu identifiquei basicamente esses evidenciais, né, em torno de 7 evidenciais. Então, esses evidenciais, eles vão se organizar fazendo essa distinção, né, de primeira mão e ouvir dizer. Então, os principais evidenciais aqui, por exemplo, na primeira mão, que indicam, né, informação de primeira mão, é o visual MAR, né, versus o reportativo IE. Por exemplo, nessa frase, Marit Fitanyudmar, Maria chegou. O MAR indica uma informação obtida de forma visual pelo falante, né? E o IE, Marit Fietanyud, dizem que Maria chegou, o IE vai aqui indicar uma informação reportada, né? Não obtida diretamente pelo falante.
Então, esses dois termos, esses dois evidenciais são os que eu vou estudar, né, com esse experimento de rastreamento ocular. O objetivo, então, desse experimento, né, estudo de rastreamento ocular do evidencial visual MUR e o reportativo IE. Então, o objetivo é identificar se os participantes testados fazem a relação entre a imagem visualizada e o tipo de evidencial presente na sentença, de acordo com diferentes condições. Então, buscamos investigar se os evidenciais são reais psicologicamente, né, em uma tarefa online de leitura para os falantes caingangue. Então, a gente traz aquela ideia, né, de que do referente, né, então a gente tenta trazer essas condições simétricas entre simétricas e assimétricas, né, entre expressão, orações e as imagens, né, como vocês vão ver posteriormente. Então, a tarefa desse experimento é Sentence Picture Matching, né, uma combinação, então, de sentença escrita com imagens, né, frases escritas contendo o evidencial visual MUR, ou o IE, evidencial reportativo IE, né, para serem avaliados em relação às imagens que indicam evidência direta ou indireta, formando, portanto, as condições simétricas, né, MC é condição simétrica para o MUR, evidencial visual, e o JC é condição simétrica para o IE, o reportativo. Da mesma forma, formando condições assimétricas também para esses dois evidenciais, né? MF, então é falso, né? Para uma condição falsa para o evidencial visual, e JF, condição falsa para o evidencial reportativo. Então, os sujeitos testados foram 32 sujeitos, né? 32 falantes de caingangue, variáveis independentes, tipo de evidencial, MUR e reportativo IE, simetria, correto, falso, consistia nas 3 áreas críticas, né, da frase e da imagem. Variáveis dependentes, tipos totais de fixação nos segmentos e áreas críticas, índices de fixação na resposta também. A hipótese, então, trabalhamos com a hipótese de que os sujeitos testados irão relacionar a imagem visualizada com o tipo de evidencial representado nas sentenças, né? Sendo possível observar essa relação através dos movimentos sacádicos e das fixações nas áreas críticas, bem como pelos índices de aceitabilidade. Aqui também a sequência de fixação traz pista para a gente da relação que existe, né, desse elemento, né, que faz referência ao morfema evidencial. As previsões, então. Uma imagem que mostra uma informação reportada tem como compatível uma sentença com o evidencial IE, que indica justamente a informação reportada. Da mesma forma, uma imagem que mostra uma informação obtida diretamente através de observação visual tem como compatível uma sentença com o evidencial MUR, que indica a informação visual. Dessa forma, as condições simétricas entre imagem e sentença terão padrões de visualização mais rápidos, né, e serão melhor aceitas do que as condições assimétricas. Os tempos médios de fixação serão mais elevados nos segmentos críticos, onde encontram-se os evidenciais. O design, então, foi de 2 por 2 por 3, 12 condições distribuídas em quadrado latino, né, em 4 versões, 8 itens experimentais com 16 itens distratores para cada versão. O exemplo, então, de material aqui, a gente vai ter uma condição simétrica para o evidencial visual MUR. Você vai ter ali, então, a sentença Nir Actambora Quemar. Os meninos jogaram bola, informação visual, né? E você vai ter ali, então, a figura do macaquinho, né, que é quem reporta, que é quem conta os fatos, aliás. Então, ele está obtendo, a imagem mostra que ele está obtendo o evento, né, de forma direta, né, por ele mesmo. Então, forma-se uma condição simétrica, né, de sentença junto com imagem.
Aqui uma condição assimétrica, né? Uma condição falsa para o mesmo evidencial, você tem a mesma sentença, Nira Tambora Queimar, né? Os meninos jogaram bola, informação visual, mas na imagem você vê um segundo elemento ali, que é o papagaio, né? Que é quem realmente está reportando, quem realmente obteve a informação e está reportando para o macaco, e o macaco está dizendo dando essa informação, né? Então, forma ali um contexto assimétrico, né? Uma condição assimétrica de imagem para a sentença, né? Onde na sentença você tem o visual MUR, mas na imagem mostra o papagaio sendo elemento de informação reportada, né? O procedimento, então, seguindo todos os protocolos, né, teve uma sessão de calibração, 4 itens de prática, tarefa experimental, né, para que o participante entendesse bem a tarefa. Então, na tela, primeiro aparecia, né, a tela com a frase, né, depois sumia essa tela, daí vinha a imagem e a mesma frase, daí desaparecia e depois tinha o participante tinha a outra tela com as palavras how, que é ok, certo, né? E o a, que é negativo, que representa as condições falsas, né? Então, com o olhar, eles tinham que decidir, né? Fixando em how ou a. Esse aparelho, então, foi levado para a aldeia, né? Para que a gente pudesse fazer o experimento na aldeia, com os falantes. E os resultados, então, a gente teve os tempos totais de fixação nas áreas críticas, por condições, por exemplo, numa condição simétrica para o evidencial IE, então, essas condições foram processadas em latência média de 290 milissegundos, né? Versus, para a condição falsa, 340, né? E para o evidencial visual, em uma média de 380 para 470, tá? Então, se vocês olharem também aqui embaixo, vocês vão ver que a condição falsas, tanto para um quanto para outro evidencial, né, tanto para o visual quanto para o reportativo, a condição falsa sempre demandou mais tempo, né, para fazer a decisão, para fazer a leitura. Aqui, os mapas de calor também a gente teve pistas interessantes, né? Tem a frase aqui na primeira figura ali, Nir Aguietambora, então a gente tem uma condição, uma frase, né, com o reportativo IE, e você vê que você tem ali em vermelho, né, mostrando que a partícula evidencial, o morfema evidencial, IE, demandou também tempos maiores de fixação, né? Assim também ocorreu com a partícula, né, o morfema evidencial visual, MUR, que está no final da sentença, MUR. Aqui no conjunto, né, imagem e sentença, você vê também que os elementos, né, que podemos dizer que são referentes desses evidenciais, por exemplo, o IE, onde a gente tem aqui na primeira figura, né, Nir Aguietambora quer. Então, o IE é o reportativo e o elemento que na imagem representa, né, a informação reportada é justamente o macaquinho. E na segunda imagem a gente tem Nir Aguietambora Queimar, né? A gente tem o evidencial visual e dessa vez quem obteve, né, informação direta foi o próprio macaquinho. Então, a gente tem também as fixações que se concentraram também nesse elemento, né, que indica, né, a fonte da informação. As sequências de fixações também, a gente teve algumas pistas interessantes, onde mostra, na primeira figura, por exemplo, nós temos
a frase, né, a sentença Niragie Tamborake, que o IE que representa reportativo, né? Então a gente tem uma sequência ali, por exemplo, do elemento papagaio que representa essa informação reportada, né? Então tem a sequência ali 6 e 7, né, lá em cima no macaquinho, e depois ali no evidencial, e depois a finalização da leitura da sentença, né? E no segundo exemplo também, Niratambora Kemar, temos evidencial visual mar lá no final da sentença, e temos a sequência também de 12, 13, 14 e 15. Então, no macaquinho começa 12, depois vem 13, 14 e finaliza lá, né, com o 15. Onde finaliza a leitura, né, justamente no evidencial que representa, né, a fonte de informação. Nessas condições assimétricas, né, temos o evidencial reportativo, né, e para fazer a decisão também dessas condições assimétricas, houve uma relação direta também com o evidencial, né? E o elemento do macaquinho que representa esse contraste, né? A frase diz que é uma informação reportada, mas a imagem mostra que a informação está sendo obtida de forma direta pelo macaquinho, né? Então teve essa sequência também. 18 lá no macaquinho, 19 e 20 justamente no evidencial reportativo. Na segunda imagem também uma condição assimétrica para o evidencial visual, Nankai Tararanho Kuidmar, finaliza a leitura, né, da sentença e logo vai, né, com o número 18, me parece que os números estão muito pequenos e não está bem claro. Mas essa relação, né? Finaliza a leitura no morfema mor e logo segue para o elemento que demonstra, né? Que demonstra esse contraste, né? Onde a frase, a sentença traz uma informação direta, né? Uma informação obtida de forma direta, mas o elemento do papagaio está mostrando esse contraste, né? Tá trazendo essa assimetria. Então, mais ou menos essa a minha apresentação, né? Nesse experimento a gente viu que existe sim uma relação direta entre morfemas evidenciais, né? E elementos que a gente colocou como referentes nas imagens, né? Então, esses elementos estão ativos, né? Eles indicam fonte de informação e a gente vê que esses evidenciais, eles são muito produtivos, né? Na oralidade Caingangue. Então, algumas pistas interessantes, assim, para ver, para a gente pensar, né? Como essas estruturas gramaticais acontecem, né, no processamento e na produção de linguagem. Então, era mais ou menos isso. Se alguém tiver uma pergunta, algum comentário, eu estou à disposição. E eu agradeço mais uma vez, Idmar Hutti. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Aline Sagui, eu sou orientanda do professor Marcos Maia e da professora Sabrina Santos e estou aqui para apresentar uma pesquisa com rastreador ocular e mostrar um pouco mais sobre essa técnica para vocês. Então vamos lá. Bom, o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje se chama Rastreamento Ocular em Palavras Multimorfêmicas e foi o trabalho da minha conclusão de curso na graduação. Eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Linguística da UFRJ e o meu foco aqui com essa apresentação, com a apresentação desse trabalho, né, é de mostrar como que as pesquisas com o rastreador ocular podem contribuir para a educação básica e quais são as contribuições para a pesquisa em processamento morfológico da palavra. A intenção aqui é mostrar como que os dados qualitativos e quantitativos
que o rastreador ocular, que essa técnica de rastreamento ocular entrega para a gente, pode contribuir para a gente pensar em novas abordagens, em novas metodologias para afetar individualmente e diretamente os alunos. Bom, então, vamos lá. O objetivo dessa pesquisa foi de ver de que forma a transposição de letras afeta o processamento de vocábulos multimorfêmicos no português brasileiro, se a computação se dá por distribuição morfológica, ou seja, se nós desmembramos os afixos, se nós desmembramos uma palavra para conseguir entender o significado completo dela, se existem diferenças no processamento de prefixos, raízes e sufixos, e se existem as diferenças no processamento morfológico entre o ensino superior e o ensino fundamental. Nesse trabalho aqui do Rainer, de 2006, eles reportaram um experimento de rastreamento ocular com transposição de letras, onde a transposição de letras acontecia dentro de palavras completas, né? Não eram palavras multimorfêmicas. E eles encontraram uma perda para a leitura, isso é, um maior problema para o entendimento do significado da palavra, de 12% quando a transposição acontecia no meio da palavra, como nesse primeiro exemplo, de 26% quando acontecia no final da palavra, como nesse segundo exemplo, e de 36% quando aconteciam nas letras iniciais. E a gente queria ver se a gente também encontra essa diminuição, essa maior dificuldade no entendimento do significado quando a transposição ocorria dentro dos afixos, e não necessariamente pelo posicionamento da letra dentro da palavra, e sim pelo significado de cada afixo. Nesse trabalho de Dunia Bhatia, de 2014, também de rastreamento ocular com transposição, se utilizou de morfemas, a transposição acontecia tanto dentro quanto no meio, entre um morfema e outro, e eles conseguiram identificar, né, de separar os grupos, os participantes entre leitores mais lentos e leitores mais rápidos, que eu prefiro chamar como leitores mais proficientes e menos proficientes, porque eles tinham essa diferença no tempo de leitura, justamente porque eles estavam usando estratégias diferentes de leitura. E nesse artigo de Sagui Maia e Santos, 2018, nós reportamos um experimento de rastreamento ocular com decisão lexical que foi realizado no ensino superior, que é o mesmo experimento que eu vou reportar aqui para vocês, fazendo um comparativo com o ensino superior e o ensino fundamental. E nós utilizamos palavras multimorfêmicas, como essas aqui abaixo, por exemplo, né, em que a gente tem uma palavra com um significado pleno, como vírus, mal, café, e a gente tem afixos para completar, para dar um significado a mais para essa palavra, como o prefixo ante, o sufixo dade e o prefixo sufixo des e nado. E nesse trabalho, nós analisamos uma perda de 35% para a leitura, ou seja, uma maior dificuldade de entendimento de 35% quando a transposição acontecia na raiz, e de 22% quando acontecia no sufixo e 24% quando acontecia no prefixo, o que mostra uma diferença entre a carga que cada afixo realmente carrega, né? Então, no experimento em que fizemos, esperávamos encontrar que os leitores mais proficientes, ou seja, os leitores do ensino superior, devotariam maior atenção à raiz, o que dialoga com o que a gente viu nesse primeiro trabalho, né, do artigo de 2018, e o grupo do ensino fundamental, que seriam os leitores menos proficientes, apresentariam maiores tempos de fixação na área inicial da palavra. E a nossa hipótese era de que os afixos influenciam distintamente o processo da leitura devido às diferenças semânticas que cada tipo de morfema apresentam, que também dialoga um pouco com a teoria com teorias como morfologia distribuída.
Os nossos participantes foram 30 estudantes do ensino superior de ambos os sexos e 30 estudantes do ensino básico de ambos os sexos. Nossas variáveis independentes foram um tipo de morfema, que poderia ser prefixo, raiz ou sufixo, e o grupo de participantes, que podia ser o ensino superior ou o ensino fundamental. E as variáveis dependentes foram os tempos médios, totais médios de fixação na leitura das áreas relevantes, ou seja, dos afixos, e os índices de decisão lexical. Os materiais foram 24 palavras, com até 6 sílabas, sendo 2 sílabas de prefixo, 2 sílabas de raiz e 2 sílabas de sufixo, e 24 palavras distratoras também de 6 sílabas, com a transposição ocorrendo de forma aleatória. Como a gente pode ver aqui embaixo alguns exemplos das palavras que nós usamos. O procedimento foi realizado no Tobii TX300, que é esse aparelho aqui do lado, né, nessa imagem, e que ele tem esse sensor embaixo que registra o pouso ocular, ou seja, onde o meu olho está indo, né, no momento da leitura, o que eu estou vendo, onde exatamente eu estou fixando no momento em que eu estou vendo aquele estímulo que está sendo apresentado. A tarefa era de leitura automonitorada, ou seja, as pessoas tinham que ler e quando elas terminassem de ler, apertavam um botão para passar para essa segunda tela de sim ou não, como está aqui do lado, e elas deveriam olhar para o sim, caso reconhecessem a palavra, o vocábulo apresentado como uma palavra do português brasileiro, e olhar para o não, caso não identificassem como uma palavra do português brasileiro. Então, aqui eu vou mostrar um dos primeiros dados quantitativos que o rastreador ocular mostra para a gente, né? Que são os índices de resposta. Aqui poderia ser tanto índice de resposta positiva quanto negativa. A gente colocou aqui os índices de erros, que é o mais significativo para a gente. E aqui a gente consegue ver, como eu já havia mencionado antes, no ensino superior, uma perda muito grande no entendimento quando a transposição acontecia na raiz, né? E uma perda um pouco menor, tanto no prefixo quanto no sufixo. No caso, na raiz foi 35%, no prefixo e no sufixo foi 24% e 22%, respectivamente. E já no ensino fundamental, a gente vê uma grande perda tanto no prefixo quanto na raiz, e no sufixo uma perda diminuída, né? Não tem um índice tão grande assim de erros quando a transposição acontecia no sufixo. E isso dialoga muito com esse outro resultado que a gente tem, que é justamente o tempo de fixação. A gente vê que no ensino superior, que é a linha vermelha, um tempo de fixação muito elevado na raiz, o que mostra que quando a transposição acontecia na raiz, realmente gerava uma dificuldade maior para compreender o significado daquela palavra, daquele vocábulo. E já no ensino fundamental, que é essa linha azul, a gente vê uma desaderência, né? No prefixo, índices, o tempo relativamente alto de fixação, na raiz já diminui um pouco e no sufixo diminui ainda mais. Né? Então, esses são os dois tipos de dados quantitativos que a gente recebe quando faz essa técnica do rastreamento ocular. Mas existem outros resultados que são um pouco mais lúdicos, que é o que eu vou trazer aqui para vocês agora. Tipo o heatmap, que é o mapa de calor. Aqui a gente vê, quando está mais vermelho, né, a gente vê uma fixação maior, né, onde a pessoa deu mais atenção. E nas áreas que estão mais esverdeadas são as áreas que tiveram um pouco menos de fixação. Então, a gente vê aqui no ensino fundamental uma área vermelha, né, a área com maior tempo de fixação, justamente ali no início, meio da palavra. E já no sufixo, a gente vê que não tem fixação. Já no ensino superior, a gente consegue ver uma leitura um pouco mais uniforme, né? Todas as áreas têm alguma
alguma fixação, sendo a maior parte, onde tem mais fixação, onde está ali mais vermelhinho, sendo justamente o centro, o meio da palavra, onde estaria a raiz. Então, com esse experimento, a gente conseguiu concluir que os leitores mais proficientes realmente fazem uma leitura mais estruturante, entendendo que a ideia principal da palavra não está no seu início e buscando identificar o morfema que possui a maior carga semântica. Já os leitores do grupo do ensino fundamental, eles realmente iniciam a leitura com engajamento e tendem a desaderir na região final. E isso dialoga lá com aquele primeiro gráfico, o primeiro gráfico que a gente viu da questão dos erros, nos índices de erro da decisão lexical, justamente como eles desaderem na região final, não tem como eles errarem tanto a decisão lexical na região final, porque eles não estão focando naquilo ali, eles não viram aquilo ali até o final. Bom, eu trouxe aqui mais alguns dados para vocês, para a gente ver melhor como que os heatmaps conseguem dizer coisas para a gente. Aqui tem esse exemplo do ensino fundamental, estou tentando botar de novo. A gente vê ali uma fixação muito alta no início e no meio da palavra, de novo, e nenhuma fixação no final, né, na parte do sufixo. E aqui no ensino superior, novamente, uma leitura um pouco mais fluida, um pouco mais uniforme, né? Focando um pouco mais em cada área do vocábulo. E a gente vê uma fixação um pouco maior, bem ali no final, onde estava a transposição. Novamente, um foco muito grande no início da palavra e quase nenhuma no final. E aqui uma leitura, mais uma vez, mais uniforme, focando mais ali no centro e onde realmente estava a transposição. Novamente, uma fixação muito alta ali na parte inicial da palavra, pela parte do grupo do ensino fundamental. E esse último dado eu achei interessante trazer para a gente mostrar como que o rastreador ajuda a gente a individualizar as lacunas de cada participante, né? Então, as nossas considerações finais sobre a técnica do rastreamento ocular é justamente dela possibilitar o desenvolvimento de metodologias de ensino-aprendizagem sobre processos morfológicos e permitir identificar as dificuldades de modo mais qualitativo acerca dos níveis gramaticais, como o morfológico, né, atuando de modo mais humanístico no desenvolvimento das atividades pedagógicas. Ou seja, a gente consegue não só ver essa lacuna individual, como esse último exemplo que eu trouxe para vocês, de um aluno de ensino superior, supostamente um aluno mais proficiente, em que não chega até o final da palavra, ele não fez uma leitura mais estruturante, e consegue trabalhar, pensar em métodos para ajudar a lacuna individual desta pessoa, mas também nos possibilita ver como um todo, numa generalização, como que os leitores mais proficientes estão lendo e nos permitindo, assim, pensar em abordagens que levem essa estrutura, essa leitura mais estruturante que um leitor proficiente faz para os alunos menos proficientes, para os alunos do ensino básico. Então, a gente consegue ali, olha, esse aluno está aqui vendo, buscando qual é a área mais importante, com mais significado, para conseguir compreender melhor essa palavra. Então, agora a gente pode pensar em técnicas para mostrar para um aluno do ensino fundamental, do ensino básico, como ele deve buscar também essas áreas mais importantes, com mais significado, que vão trazer, de fato, o entendimento completo daquela palavra. Então é isso, gente. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Até a próxima.
fim a esta sessão 1 do Congresso com a arquiteta Renata Ferreira Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre o repensar do ambiente construído e do projeto arquitetônico a partir de um olhar neurocientífico. Daremos um breve intervalo de 20 minutos e daremos sequência ao Third International Congress of Visual Neurosciences, que possui um link distinto e já está disponível para que vocês possam acessar. Olá, meu nome é Renata Ferreira, eu sou arquiteta e aluna do programa de pós-graduação em neurociência da UFMG. O meu trabalho é sobre o repensar do ambiente construído e do projeto arquitetônico a partir de um olhar neurocientífico. Sabemos que o ambiente é um fator importante na construção humana. À medida que entramos em um ambiente, o nosso cérebro é bombardeado por várias informações, como cores, iluminação, a temperatura, seja de forma consciente ou inconsciente, interagindo sensorialmente com o espaço 24 horas por dia. Mas como percebemos esse ambiente? A resposta humana ao ambiente natural ou construído nada mais é que o resultado dos estímulos recebidos através dos nossos sentidos. No entanto, ainda existe uma lacuna na produção acadêmica sobre o projetar baseado em evidências psicológicas e neurobiológicas. Dr. Jonas Salk, pesquisador responsável pela vacina da poliomielite, que em 1952 já tinha infectado mais de 58 mil pessoas, incansável pela cura da doença, decidiu descansar. E então ele resolve ir para a Itália, no mosteiro de São Francisco de Assis. Ali, naquele ambiente, ele teve um insight para a sua pesquisa e, consequentemente, o desenvolvimento bem-sucedido da mesma. O interessante é que, em sua fala, ele atribui a arquitetura como um fator de influência no resultado da sua pesquisa. Sua fala foi a seguinte: a espiritualidade da arquitetura era tão inspiradora que eu era capaz de pensar intuitivamente muito além de qualquer coisa que fiz no passado. Sobre a influência daquele lugar histórico, projetei intuitivamente a pesquisa, que acreditava que resultaria em uma vacina contra a poliomielite. Voltei ao meu laboratório em Petersburgo para validar meus conceitos e descobri que eles estavam corretos. Anos depois, em 1960, Jonas Salk pede ao arquiteto Louis Kahn para recriar em San Diego a atmosfera daquela basílica. E em 1963, nasce o Centro de Pesquisa Científica em Neurociências para Arquitetura, conhecido como Instituto Salk. Em 2003, foi então anunciada a criação da ANFA, Academia de Neurociência para Arquitetura, com a missão de promover e aprimorar o conhecimento que vincula a pesquisa neurocientífica à crescente compreensão das respostas humanas ao ambiente construído. As primeiras teorias sobre a experiência humana na arquitetura datam de 1960, e com o avanço das neurociências e ciências cognitivas, abre-se uma possibilidade da compreensão das relações entre o cérebro humano e o espaço construído com base em evidências científicas. Mas, para isso,
é necessário um trabalho interdisciplinar entre arquitetos, neurocientistas, psicólogos e outras áreas, pois a experimentação do ambiente vai além do conhecimento arquitetônico, mas perpassa por um conhecimento anatômico do cérebro em termos sensoriais, emocionais, cognitivos e comportamentais. As novas tecnologias usadas para medições psicofisiológicas e técnicas de neuroimagem têm sido usadas em pesquisas que exploram a experiência humana no ambiente construído. Esses dados nos permitem compreender a experiência humana e potencializar a maneira como recebemos os espaços. Uma revisão crítica sobre o impacto do ambiente construído na atividade cerebral, medida em usuários no ano de 2020, traz um resumo das diferentes ações necessárias para compreender o impacto do ambiente construído na percepção humana, com uma proposta de procedimentos para incluir bem-estar do usuário no processo do designer. Faz parte dessas ações os elementos de design, ou seja, os materiais, o espaço, o impacto da qualidade do ambiente, o ambiente construído, então o desenho urbano, a concepção dos edifícios e o design de interiores, e também o mapeamento cerebral funcional momentâneo, que vai medir o impacto do design através do mapeamento cerebral. O bem-estar a longo prazo também pode fazer parte de uma análise psicológica. Então, a experiência desse usuário, ela passa pela contribuição do arquiteto através do modelo proposto de arquitetura, usando simuladores que vão servir como diretrizes de regulamentação e concepção, pela experiência do exame neurológico através desses mapeamentos cerebrais e pela memória, através de uma análise psicológica ao longo do prazo. Esse outro estudo mostra um impacto emocional dos critérios geométricos presentes no espaço arquitetônico. Através da configuração de 27 modelos virtuais 3D, com uma proporção básica de 2 de largura por 2 de profundidade por 2 de altura. Para esse estudo, foi adotada uma abordagem experimental com base na literatura coletada em áreas multidisciplinares, combinando métodos quantitativos e qualitativos, a fim de investigar impactos emocionais. As variáveis adotadas na configuração dos modelos foram a escala, a proporção, a protrusão e a curvatura. Os equipamentos utilizados foi um fone de ouvido sem fio, com canais que registra EEG, um sensor que monitora a condutividade da pele entre 2 eletrodos e câmeras de rastreamento ocular. Essa imagem nos mostra da esquerda para a direita a visão interna do mesmo canto nos diferentes espaços que diferem em nível de curvatura. Podemos ver a primeira imagem com ângulos mais expressivos e eles vão diminuindo até atingir uma configuração totalmente curva. A compreensão desses critérios avaliados e a sua relação com a reatividade emocional podem auxiliar os arquitetos e designers na concepção de projetos que extrapolam a função e estética, gerando qualidade de vida, saúde, engajamento, entre outros. Através desse experimento, concluíram que grandes espaços simétricos atraem as pessoas e afetam positivamente os usuários e aumentam o tempo de permanência das pessoas nesse local. Espaços estreitos provavelmente serão experimentados como espaços angustiantes. Quanto mais extrema a proporção, mais forte é a reação medida. Quanto mais alto o critério de protrusão,
em um espaço virtual assimétrico complexo, mais forte é a resposta emocional. Complexidade ou assimetria produzem medidas que indicam um maior nível de interesse, porém podem gerar distração em ambientes destinados a tarefas que exigem um maior nível de concentração. A protrusão parece ser um fator significativo na simetria, como critério de influência, pois um contorno nítido ele parece desencadear a dilatação pupilar, talvez contribuindo para um clímax do efeito de mudança de pico, com falta de curvatura e espaços amorfos assimétricos. As proporções extremas têm o potencial de influenciar negativamente o bem-estar, podendo criar um alto nível de excitação. Existe uma relação clara entre as propriedades do espaço e as emoções. O grande desafio está na capacidade de mensurar os níveis de interesse e compará-los com outras medidas comportamentais e autorreferidas. Considerando que o design certo é aquele orientado para o usuário, é necessário avançar em pesquisas a fim de compreender a lacuna existente entre uma reação emocional estética e uma interpretação cognitiva posterior, bem como o impacto de critérios ambientais e pessoas envolvidas no processo do projeto. Uma outra revisão da literatura, usando artigos no período de 2016 a 2018 sobre projetos baseados em evidência em hospitais, foi observado as metodologias adotadas eram qualitativas, quantitativas e mistas. E o assunto é investigado principalmente nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Reino Unido e região escandinava. As variáveis ambientais observadas foram o ambiente virtual, o ambiente de áudio e o designer da sala do paciente. Observou nos resultados que o ambiente construído tem impacto significativo em termos de satisfação do trabalho de equipe, redução do estresse dos pacientes, satisfação dos pacientes e redução da queda de pacientes. Nesse caso, a teoria do designer baseada em evidências demonstrou que pode haver uma relação significativa entre o ambiente construído e a saúde e bem-estar dos usuários. Nesta outra pesquisa, observou se os elementos visuais de preferência subjetiva modulam a ativação da amígdala. E o material usado foram imagens distribuídas da seguinte forma: 140 imagens de itens reais com ângulo bem acentuado, 140 imagens de itens reais curvos, 80 imagens de itens reais que serviam como controle, porque apresentavam características emaranhadas. 140 itens de um novo padrão criado digitalmente e com ângulo acentuado, e 140 novo padrão também criado virtualmente, porém com um padrão curvo. E a análise foi feita a partir das imagens feitas por ressonância magnética funcional. No experimento 1, observaram a preferência subjetiva e a ativação da amígdala. Os participantes, ao olhar as imagens, teriam que comentar se gostaram ou não gostaram daquela imagem ou daquele padrão que foi apresentado. A tabela 1 traz o resumo dos dados em porcentagem de preferência pelos objetos mostrados e a conclusão foi que, tomados em conjunto, o tipo de contorno tem uma forte influência na preferência de gosto das pessoas, que preferem os objetos mais curvos. Já a tabela 2 apresenta
o resumo dos dados da ativação da amígdala, que era a região de interesse na pesquisa, e traz como resultado a resposta que a amígdala aumentou para estímulos de ângulo acentuado por causa das características nítidas e não necessariamente por uma preferência de gosto dos usuários. Já no experimento 2, a hipótese era que as baixas frequências espaciais influenciam nas preferências relacionadas a contorno. Aqui, a tarefa dos participantes era reconhecer e nomear em voz alta cada objeto que foi apresentado em pares, objetos com alta frequência e objetos em baixa frequência. O viés de preferência por objetos curvos é mais facilmente influenciado pelas informações vinculadas pelas baixas frequências de uma imagem. A preferência por objetos curvos, em vez de pontiagudos, foi significativamente maior para a versão de ondas curtas, de baixa frequência, do objeto, do que para versões de alta frequência. Um experimento 3 de avaliações subjetivas de ameaça para cortantes e contornos de curva foi feito da seguinte forma: cada participante viu as mesmas imagens usadas no experimento 1, mas dessa vez eles precisavam responder se o objeto era ou não ameaçador. Os participantes foram divididos em 2 grupos, e a diferença entre eles foi o tempo de exposição da imagem. A tabela 4 mostra o resultado dos dados de ameaça em porcentagem para cada tipo de contorno versus estímulo. A conclusão foi que os objetos com um contorno de ângulo acentuado é percebido como relativamente mais ameaçador do que os objetos curvos. Levando em consideração, então, os dados levantados no experimento 1, 2 e 3, nós temos: a amígdala mostra significativamente mais ativada para objetos com ângulos acentuados em comparação com os seus homólogos curvos. Essa resposta da amígdala acontece em função do tipo de contorno, independente se o participante gosta ou não daquele objeto. Os impulsos observados na região de interesse, no caso a amígdala, são significativamente maiores em baixa frequência. Objetos podem ser vistos como ameaçadores com base na natureza do seu contorno. De fato, a amígdala demonstrou corresponder a estímulos implícitos, sinais não conscientes de ameaça. Essa preferência das pessoas por objetos arredondados reforça a teoria defendida por Eduardo Wilson em seu trabalho Biofilia, de 1984. A satisfação e busca por conexões com a natureza, uma vez que o mundo natural está repleto de formas curvilíneas. Em um dos primeiros estudos relacionados à biofilia em ambientes de saúde, alguns pacientes que se recuperavam após uma cirurgia de vesícula eram colocados em quartos onde a janela dava vista para uma parede de tijolos. E o tempo médio de recuperação desses pacientes era de 8,7 dias. Um outro grupo de pacientes eram colocados em quartos onde a janela tinha vista para árvores e arbustos. E a recuperação média desses pacientes foi de 7,9 dias. Além disso, eles chamavam menos as enfermeiras e faziam menos usos de analgésicos. Na Suécia, antes ou depois de uma cirurgia do coração, uma equipe mostrava a um grupo de pacientes imagens da natureza e a um outro grupo folhas de papel em branco. O resultado é que aqueles pacientes que tinham acesso às imagens da natureza apresentavam pressão arterial mais baixa, menor frequência cardíaca e melhores tempos de recuperação.
Em outro experimento, participantes foram convidados a ficar sentados 5 minutos em uma sala de aula sem janela e outros 5 minutos em um espaço biofílico. No espaço biofílico, os participantes apresentaram redução da pressão arterial, redução da pele galvânica condutância e 14% de melhoria em curto prazo do desempenho da memória. O uso do design biofílico em projetos arquitetônicos e de design aponta uma correlação positiva entre a exposição a espaços verdes e saúde mental, restauração da atenção, recuperação da criatividade e relaxamento, além do combate à fadiga e ao estresse. Palasma, um arquiteto, observa: um passeio por uma floresta é revigorante e curativo, devido à interação constante de todas as modalidades de sentido. A interseção entre neurociência e arquitetura provavelmente será benéfica por avaliar o desempenho de um ambiente construído existente, fornecer decisões de projeto baseados em evidência e melhorar a qualidade de vida dos seres humanos e da sociedade. O conjunto desse conhecimento arquitetônico mais o conhecimento neurocientífico pode fornecer dados objetivos e baseados em evidências, cuja ausência até o momento tem sido uma das maiores deficiências das teorias atuais em suas tentativas de examinar a experiência humana no ambiente construído. Para atingir esses objetivos, profissionais das áreas de design e arquitetura, neuropsicologia e neurociência da visão precisarão unir seus conhecimentos na concepção de estudos e projetos que permitam acessar as bases neurobiológicas e cognitivas das influências que o ambiente construído possui sobre nosso estado fisiológico e comportamental. No mais, eu agradeço a Deus, o grande arquiteto do universo, aos organizadores desse evento pela oportunidade, ao meu orientador, professor Theo Mota, que me incentivou a estar aqui, e a todos vocês presentes no evento. Obrigada.